Jesus. Estamos aqui reunidos para cantar louvores a Deus nesse culto doméstico e também para aprendermos principalmente da palavra do Senhor. Queria que você pegasse sua Bíblia ou o seu celular e abrisse no livro de Salmos, Salmo número 84. Salmo número 84, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Só até aí. Vamos cantar uma canção inspirada nesse Salmo 84. Louvar a Deus neste momento. Teus altares. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, Senhor. Bem-aventurados eles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus atos vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é só o escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ainda nesse espírito, em espírito, em verdade, diga: te adoramos, Senhor, te adoramos. Em espírito, em verdade. Diga para o Senhor: te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos
nosso viver. Rei dos reis, do Senhor, te entregamos nosso viver. Diga para o Senhor, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Onde flui o amor. Onde flui o amor. Santo Deus, louvamos o Senhor. Que maravilha o Senhor tem feito no meio do teu povo. Sabemos que tu está conosco, que o Senhor é o Deus de ontem, Deus de hoje, e o Deus de eternamente. Pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha na casa dos teus filhos, derramando o teu poder, a tua unção. Que tu possa ungir agora, Senhor, também o teu servo precioso que irá ministrar a tua palavra. Que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, nos ajudar a entendê-la e compreendê-la e praticá-la, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus, a você e a sua família. O meu desejo é que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes, sempre abundantes, sobre a sua vida preciosa. Antes de abrir a Escritura e de dar início ao nosso estudo dessa noite, para que eu não me esqueça, eu queria pedir a você, encorajar você, a sua família, para que você continue orando e ore por alguns motivos que vou listar aqui, pelo menos 3. Eu gostaria que você, além de orar pela igreja, como você já tem feito, assim também como por sua família, eu queria pedir a você que orasse pelos missionários da igreja. Você tem os nomes dos nossos missionários que nós trabalhamos, apoiamos, temos essa parceria nessa missão tão bonita na expansão do reino de Deus. Então eu gostaria que você orasse pelos nossos missionários. Eu gostaria de pedir você para que você orasse também pelo nosso país, como se não bastasse a crise relacionada à Covid-19, nós temos crise política, nós temos crise econômica, que a gente não consegue delinear a extensão dela, mas ela já se faz presente. Mas essa crise política, ela acaba desestabilizando também muitas outras coisas. Então, é preciso a igreja atentar para isso, a igreja ficar discernir os tempos, os acontecimentos e o recurso que a igreja tem, o instrumento que Deus deu para a igreja, esse bem precioso, esse instrumento espiritual, é a súplica, é o clamor a Deus. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus nos visite, para que Deus mude a nossa sorte. Então, ore por esses motivos. E antes também de ler a Escritura e repartir com você o estudo, dizer que já está disponível o Cada Dia Família do mês de maio, álbum de família, escrito pelo nosso amigo, o pastor Reverendo Hernandes. Então, se você desejar, você pode passar aqui na IPG 2 para apanhar alguns exemplares para a sua leitura pessoal, familiar,
mas também para, quem sabe, presentear algum amigo, algum familiar. Hoje nós vamos estudar, à luz do nosso símbolo de fé, da confissão de fé, o capítulo de número 7, um capítulo maravilhoso, um texto que é precioso, que trata da doutrina do pacto. Então, o título do nosso estudo nessa noite é O Pacto de Deus com o Homem. O Pacto de Deus com o Homem. E eu quero ler um texto, embora não apareça o conceito pacto, nem o conceito aliança no texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 17. Mas eu vou ler o texto porque aqui eu penso que há menção dos dois representantes da aliança. O primeiro representante do pacto de obras, por meio de quem nós experimentamos as mazelas dessa vida, e também o segundo representante, Jesus Cristo, o representante no pacto da graça. Esses dois conceitos são importantes nessa doutrina que nós vamos estudar, pacto de obras e o pacto da graça. O representante de toda a humanidade no pacto das obras é Adão, o primeiro Adão, como a Escritura costuma ensinar também usando esses conceitos. E o segundo Adão, Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, é o representante dos eleitos, o representante da igreja no pacto da graça. Então, o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, esse texto é o texto inicial aí para a gente conversar e explanar um pouco sobre essa doutrina. Eu disse na introdução que este capítulo da confissão de fé é um capítulo maravilhoso. A doutrina do pacto é algo muito especial que nós precisamos debruçar sobre este assunto, estudar e extrair das Escrituras Sagradas, irmãos, as preciosas lições, porque isso tanto vem num contexto para enriquecer-nos, para alertar-nos, para mostrar sobre a abrangência das mazelas que estão presentes no mundo, que tem a ver com o pacto que foi quebrado, mas também para trazer para o nosso coração alento, gozo, alegria, descanso para a nossa alma em saber que Deus também firmou na pessoa do seu Filho Jesus o pacto da graça. Então nós vamos falar sobre essas verdades que são tão preciosas. E é importante dizer o seguinte, que dentro desse contexto, nessa introdução, eu preciso dizer que à luz daquilo que nós vamos estudar, e daquilo que nós chamamos de pacto, e que os nossos irmãos chamaram, extraindo das Escrituras essas verdades, destacar quais são os elementos essenciais que atestam que o que nós estamos estudando é um pacto, o pacto de obras e o pacto da graça. Os elementos elementos que envolvem as partes. Para que exista um pacto, é preciso que tenha duas partes. Obviamente que nesse caso aqui as partes não são iguais. Uma parte é infinitamente superior, ele é maior, ele é poderoso, ele é santo, que trata-se de Deus, do Senhor Deus. E a outra parte é o homem, finito, pequeno, fraco, mas é preciso que um pacto tenha este elemento das partes. Sem as partes não existe pacto. A segunda coisa que existe, que é preciso ter, numa verdade tal como nós vamos estudar, que é a promessa. É preciso que tenha num pacto o elemento da promessa. Também juntamente com as partes, promessa é preciso que tenha num pacto, que você precisa perceber, a questão da condição. O pacto fala que existe uma promessa, que existe regalias, que existe privilégios. Mas o pacto também dá conta que existe condição, que existe deveres, compromissos, que precisam ser observados. E num pacto também, nós precisamos atentar que num pacto existe a questão da penalidade, se o pacto não for observado tal como as cláusulas que estão contidas no pacto, é preciso que se entenda que há, portanto, o indivíduo esteja sujeito a ser penalizado em razão daquilo que está presente no pacto enquanto elemento essencial. Dito isso, nós vamos direto então para a primeira sessão deste capítulo,
que eu peço a sua preciosa atenção para que você escute e a partir da leitura da sessão nós vamos extrair algumas lições. Escutem como que os nossos irmãos introduziram este assunto do pacto neste capítulo, no 7º capítulo da Confissão de Fé. Eles disseram: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual agradou-lhe expressar por meio de um pacto. E a primeira coisa que nós aprendemos na introdução desse assunto maravilhoso, que diz respeito ao pacto de Deus com o homem, é que nós vamos aprender que existe uma distância entre Deus e a criatura. É uma distância grande. Disseram os nossos irmãos, tão grande é a distância entre Deus e a criatura. E eu penso que o Salmo de número 113, versículo de número 5 e 6, ele nos ajuda a entender, dentre muitos outros textos. Eu estou aqui selecionando um texto para a gente entender esse aspecto da distância de Deus em relação à sua criatura, no contexto em que Deus, então, resolve demonstrar a sua benevolência fazendo um pacto com essa criatura racional. Então, escute o que diz o Salmo de número 113, versículos 5 e 6, diz assim: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono, veja só o que diz o texto, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender nessa ideia, nesse conceito que os nossos irmãos, quando vão falar, introduziram o assunto do pacto, a doutrina do pacto, é essa ideia, então, da distância entre Deus e a sua criatura. E quando nós lemos esse texto, quando ele inicia falando assim, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nos céus, a primeira coisa que nós precisamos atentar para essa ideia, além da transcendência, isto é, Deus está acima de toda a sua criação e por isso só ele já mantém a distância, não que ele não se relacione com ela, mas para essa dimensão da grandeza de Deus. Por outro lado, de acordo com esse texto e muitos outros, nós podemos inferir de que a distância diz respeito também à distância de lugar. Veja que o texto diz que o trono de Deus está nas alturas, para mostrar a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória, é verdade, e para mostrar a sua transcendência. Para mostrar que Deus não é igual, que Deus não é da mesma estatura, que Deus não é do mesmo tamanho que as suas criaturas. Não absolutamente. É uma distância, portanto, de lugar. Aliás, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ensinou a oração, quando seus discípulos pediram para que ele ensinasse a eles, para que eles aprendessem a orar, porque os profetas ensinavam os seus discípulos, ele ensinou que nós deveríamos, ou que nós devemos orar, dizendo, Pai nosso que está nos céus. Se por um lado é uma delícia saber que ele é o nosso Pai, é importante que nós saibamos que ele está acima de nós, embora ele se relacione com nós. Mas também nós podemos dizer que essa distância de Deus entre a sua criatura é uma distância ontológica, é uma distância de essência. O Deus a quem nós servimos e que decidiu fazer um pacto com a sua criatura, com o homem, com os seres humanos, ele é espírito, ele não tem corpo, ele não tem essa estrutura frágil em que nós temos, em que nós estamos firmados nela. Ele, portanto, precisa ser entendido nessa questão da essência. Deus é essencialmente diferente de todos nós. Quando nós falamos, por exemplo, de que existe igualdade entre homem e mulher, do ponto de vista da essência, do ponto de vista da composição,
você vai perceber que tanto a mulher quanto o homem estão no mesmo patamar. O homem não é superior à mulher, nem a mulher é inferior ao homem, do ponto de vista ontológico, da doutrina ou da ramificação que trata do ser. Então veja só, eu e minha esposa Patrícia, nós somos iguais em essência. Mas quando se trata de Deus, nós somos completamente, Deus está completamente distante de mim, por conta de quem Ele é. Nós somos diferentes. Deus é infinitamente maior. Infinitamente maior. Então, veja só que os nossos irmãos, eles introduziram esse assunto, então, falando assim, distância, da distância, quão grande é a distância entre Deus e a criatura, para mostrar que até a iniciativa de fazer o pacto ou de estabelecer um pacto com o homem tem a ver com a sua ação graciosa, e é assim que os nossos irmãos definiram. E assim nós vamos chegar à segunda lição que nós aprendemos, então, dessa sessão. Nós aprendemos que o pacto é de iniciativa divina. É Deus quem tomou a iniciativa. Ele é grande, ele habita os céus, o seu trono está no alto. Ele é diferente do homem do ponto de vista da essência do seu ser, dos seus atributos, mas ele desce e faz um pacto com o homem. E isso é interessante, e aí nós vamos ao livro do Gênesis, porque é de lá que nós extraímos essa ideia de pacto de obras que nós vamos introduzir e discorrer sobre ela já já, mas o texto que nossos irmãos firmaram e extraíram e sistematizaram essa doutrina se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 15 ao versículo 17, quando diz assim o texto: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aquela ideia dos elementos essenciais estão contidos aqui nesse texto, se você notar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você note que a iniciativa foi do Senhor, é sempre do Senhor, e há sempre de ser do Senhor. A iniciativa, portanto, não partiu do menor para o maior. A iniciativa do pacto parte do maior para o menor. É o Senhor quem toma, quem assume a dianteira para descer e estabelecer e firmar um pacto com os nossos primeiros pais. O menor, e é importante que se diga isso, usando o conceito maior e menor, o menor não tem nada para oferecer. O menor, ele não tem nada para colocar, para inserir no pacto. É o próprio Deus que toma a iniciativa, que estabelece o pacto, revelando assim, portanto, uma promessa de vida, estabelecendo condição e falando que existe uma penalidade. O menor, portanto, não tem nada a oferecer. Então é correto dizer que toda iniciativa, que toda decisão parte de Deus. Mas ao partir de Deus, isso revela a graciosidade, porque Deus está interessado em estabelecer uma relação, um relacionamento com a sua criatura, de proximidade, uma relação que possa ser demonstrada, além da comunhão, além do convívio, ela pode ser estabelecida, e foi estabelecida, por meio da comunicação. Conquanto ele seja grande, ele vem até o homem, ele veio até o homem e fez um pacto com o homem. Então é importante que se entenda isso. Em terceiro lugar, nós vemos que, nessa sessão, o pacto é o modo pelo qual Deus resolveu expressar a sua benevolência. Se você voltar na sessão, no finalzinho você vai perceber que diz assim: senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus. Então a benevolência aqui é de Deus, que agradou expressar esta relação por meio de um pacto. Isso é importante entender isso. Então a iniciativa do pacto, ou de estabelecer um pacto, é um modo em que Deus encontrou, não que não existisse graça de Deus presente na criação, mas relacionalmente falando, na relação com o homem, este pacto revela a graça de Deus em desejar, em convidar o homem para esta relação com ele. Então esse é um elemento muito importante que nós aprendemos.
Agora veja só, dito isto e tirando essas 3 lições da primeira sessão, nós vamos então para a segunda sessão, e aí a segunda sessão vai dar nome ao pacto, a esse pacto em que nós lemos no capítulo 2 do livro do Gênesis. Então escute o que diz a segunda sessão da confissão de fé. Diz assim: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Esse conceito é um conceito muito importante você guardar, é um conceito muito importante para os reformados, especialmente para os reformados que adotaram como os símbolos de fé, como fiel exposição da doutrina, a confissão de fé, o breve catecismo e o catecismo maior. Então, esses são conceitos, não deveriam ser conceitos estranhos, mas infelizmente ainda são. Então, guarde isso, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto, o pacto de obra, foi a vida prometida a Adão. E nele, nesse pacto, a sua posteridade, isto é, a sua descendência, sob a condição de perfeita obediência, de obediência perfeita e pessoal. Então, aqui a gente tem umas lições importantes que nós precisamos aprender. O que é que nós aprendemos nessa sessão? Sistematizando e esmiuçando a lição. Primeira coisa que nós aprendemos sobre os elementos essenciais do pacto que eu já falei. As partes, a promessa, a condição e a penalidade. Está contida aqui. Se você ler essa sessão, você vai perceber que os nossos irmãos, com muita maestria, habilidosos como eram, tementes e conhecedores das Escrituras como eles eram, eles então sintetizaram essas verdades nessas proposições teológicas que nós temos aqui. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nessa sessão é que os elementos essenciais estão aqui. Segunda coisa, sobre o nome do pacto. Pacto de obras. E daí, quando a gente lê este conceito e quando a gente escuta esse conceito, pode ser que aconteça com alguns de nós. Já aconteceu comigo, hoje já superado, depois de entender um pouco melhor, mas pode ser que isso aconteça, já aconteceu com você, ou pode ser que aconteça nesse momento. Pacto de obras. O que é isso? Por que pacto de obras? Traz a ideia de que a salvação é pelas obras, alguma coisa desse tipo pode brotar no seu coração enquanto pergunta. Por que ele é chamado assim, irmãos? Por que este pacto que nós temos no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15 a 17, é chamado de pacto de obras? E eu quero, então, tentar explicar isso para você. Mas antes, permita-me aqui tomar um pouquinho de água. Por que ele é chamado de pacto de obra? A primeira coisa que eu queria que você entendesse, que por pacto de obra não significa que não houvesse graça presente ali no pacto. Os nossos irmãos, eu já disse a vocês, mas volto a repetir para a gente afinar aqui, alinhar o pensamento e o conhecimento. Lá no início eles já disseram que agradou a Deus fazer um pacto, e fazer esse pacto tem a ver com manifestação da graça. Então, a presença da graça no pacto, o próprio fato de criar o pacto, de oferecer, de chamar o homem para uma relação pactual, isso envolve graça. Mas isso não responde ainda porque o nome é pacto de obras, né? Por pacto de obras nós não queremos dizer também que o homem ia chegar em algum momento em que ele iria merecer a vida, ou respondendo às reivindicações do pacto, isso é, a condição do pacto, ele iria atingir o topo máximo da vida. Eu não penso que é isso que a Escritura ensina e não penso que os nossos irmãos estavam ensinando isso. Eu penso que a vida aqui, em termos de, nesse conceito que é chamado pacto de obra, tem a ver com a perenidade da vida. Enquanto se relaciona com Deus, atendendo a condição estabelecida no pacto, o homem viveria perenemente, não experimentaria a penalidade que estava contida no pacto também. Então, para entender isso, então, a ideia é o seguinte: por pacto de obras, isso está mais relacionado à condição que está estabelecida no pacto. Porque qual era a condição desse pacto? A condição era a obediência perfeita, obediência pessoal, obediência em que o homem não podia tatear, não podia descuidar, deslizar,
fugir daquilo que Deus tinha estabelecido. Aqui, então, o que nós percebemos, de acordo com a condição deste pacto, e assim ele é chamado de pacto de obras, é porque dependeria do homem essa ideia da perenidade da vida. Dependeria do homem em que sentido? Em que ele precisava acatar e acolher e viver de acordo com como Deus havia estabelecido. Né? E o que estabelece? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então, obedeça. A condição do pacto de obras é a condição de obediência pessoal e perfeita, como os nossos irmãos chamaram. A terceira coisa que nós aprendemos dessa sessão, é uma sessão pequenininha, mas ela oferece lições que nós não podemos avançar sem antes trabalhá-las. É sobre a extensão do pacto. Se você anotar, você vai perceber que com muito tato, com muita habilidade, nossos irmãos, no meio da sessão, eles disseram assim, nesse pacto de obra, foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade. Então note que nessa sessão também, o pacto de obras, ele tem a sua extensão que contempla toda a descendência de Adão. E como assim? Como que nós precisamos olhar para este caráter representativo de Adão neste pacto de obra? Há dois modos nós podemos falar sobre como que Adão representa a humanidade. O primeiro modo é como o tronco, sendo ele o tronco de toda a raça humana. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 26, diz assim, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, ou sobre a face da terra. Então, Adão, na criação da humanidade, ele representa todos do ponto de vista do tronco. Todos procedem de Adão. Todos, indistintamente. Quer vivam no continente africano, americano, europeu, não importa. Indiferente onde nasceu, indiferente qual é a cor da pele, a Bíblia vai dar conta que Adão, dentro desse contexto, ele é o tronco do qual procedeu toda a humanidade. A segunda coisa que aí é aqui, que eu penso que eles estão trabalhando, que é ele como representante federal, representante legal. Ele é o cabeça da humanidade, o primeiro Adão, como a Bíblia diz, e ele então é chamado para essa relação, e este pacto então, tanto as bênçãos do pacto, quanto também, é preciso dizer isso, quanto as mazelas que estão contidas, caso o pacto fosse quebrado, também seriam estendidos para toda a descendência de Adão. Vejam só que esse conceito de primeiro Adão e segundo Adão, do ponto de vista da representação, nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, no bloco maior, mais extenso do versículo que nós lemos, do versículo de número 12 até o versículo de número 25, esse bloco todo trata dessas duas pessoas históricas. O primeiro Adão, aquele que, por meio de quem Deus firmou um pacto, chamado pacto de obras, e o Senhor Jesus Cristo. Mas na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo 22, diz assim, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa ideia de ser ele o representante legal, o representante federal, o cabeça da humanidade, com quem Deus firmou um pacto, Deus o chamou para perto de si e disse, Adão, vou fazer um pacto com você. Nesse pacto tem a promessa da vida. Essa promessa da vida está condicionada à obediência. E caso não se viva de acordo com essa condição, vai colher a penalidade. A penalidade é a penalidade máxima, é a morte. Então é preciso entender isso. Este pacto, então, é firmado com toda a descendência de Adão. Meus irmãos, nesse sentido, todas as mazelas que nós enfrentamos, todas elas que diz respeito à maldição do pacto, nós experimentamos por conta daquilo que aconteceu com o primeiro Adão, tendo em vista que ele, ao ser tentado, pecou contra Deus e não viveu de acordo como havia
ou como estava a condição prescrita no pacto. Então, tudo que a gente experimenta, tudo que você experimenta, tudo que eu experimento, nós experimentamos, tem a ver com a quebra do pacto. Por isso que eu disse a você que é importante entender isso, porque isso nos ajuda a entender muitas coisas das perguntas que nós temos, latentes aí dentro do nosso coração e da nossa alma, quando a gente compreende essa relação pactual dessa pessoa que nos representava no pacto, e depois nós vamos ver o segundo, louvado seja Deus, porque há um outro representante do pacto da graça, e nele nós temos a reversão daquilo que a gente experimenta, inclusive, sobretudo, a pena máxima, que é a morte, tem a ver com essa necessidade de compreender isso. Então, Adão era o representante de toda a sua descendência, a gente vê isso nessa segunda sessão. Então, nós vemos o nome do pacto, nós vemos ali os elementos essenciais presentes no pacto e a extensão do pacto para toda a descendência de Adão. E aí nós chegamos na terceira sessão, e essa terceira sessão, ela é maravilhosa. Eu preciso que você preste muita atenção na leitura, se você tem o texto, melhor ainda, porque ela começa agora a trazer alguns elementos que não estavam presentes nas sessões anteriores, que são elementos novos que têm a ver com o segundo pacto. O segundo pacto. Antes de avançar, antes de ler o texto, me permita dizer o seguinte: o pacto de obras é feito antes da queda. Este segundo pacto, que nós vamos falar agora, o pacto de graça, é feito depois da queda. Depois que o pecado entrou no mundo, o Senhor Deus, graciosamente, toma a iniciativa de novo e aí faz um pacto chamado pacto de graça. E esse é o único pacto que está presente no Antigo Testamento e presente no Novo Testamento. Deus não tem dois pactos. É preciso que você entenda que na esfera da redenção, Deus não tem mais de um pacto, ele tem um pacto. E depois nós vamos esmiuçar isso aqui. Escute então a leitura dessa sessão que diz assim: o homem com quem Deus fez o pacto lá, tendo se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por esse pacto. É interessante isso. O Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, Deus livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação. E olha só, agora aparece aqui a figura do segundo representante. E a salvação por Jesus Cristo, exigindo desses pecadores, a fé nele, no Senhor Jesus Cristo, para que sejam salvos. E prometendo dar a todos eles, os que estão ordenados para a vida, o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Então, essa sessão aqui, ela é maravilhosa. Se você pegar apenas essa sessão e os textos que os nossos irmãos elencaram para fundamentar essa argumentação, aliás, essas proposições foram extraídas dos textos bíblicos, você fica aí uma semana fazendo culto devocional com a sua família, extraindo coisas tão preciosas aqui que tem nessa sessão. O que nós aprendemos aqui, então? O que nós temos de novo nessa sessão que nós acabamos de ler? Primeiro, que por causa da queda o homem é incapaz de ter vida eterna. Então veja só, o homem criado em retidão, em santidade, com o dom maravilhoso da liberdade. Irmãos, é muito interessante a gente olhar uma coisa que Deus nos deu, que nós chamamos de liberdade, e na teologia alguns costumam chamar de livre-arbítrio, mas aqui eu uso o conceito como está na Confissão de Fé, a liberdade que nós temos. A liberdade do ponto de vista mais geral. Não estou aqui pensando na escolha de Deus. Adão tinha esse dom. A liberdade é um dom precioso e sempre usado de modo equivocado, né? Usado lá quando ele estava livre, isento da contaminação do pecado. E hoje a gente tem liberdade também para fazer algumas coisas, e às vezes a gente faz escolhas totalmente equivocadas. Mas não estou dizendo com isso que eu estou fazendo coro com a teologia dos arminianos. Não é isso, não. Só estou dizendo que liberdade é um dom precioso que Deus deu para o ser humano. Faz parte da nossa composição. Mas não atrapalha aí, não trunca a sua cabeça com isso que eu estou dizendo, não. Veja só. O homem tinha condições plenas de atender à condição do pacto lá, que Deus tinha firmado. Deus fez esse pacto e exigiu obediência
do homem, porque ele tinha condição de proceder assim. Mas uma vez que ele caiu, ele se torna incapaz. Ele não tem mais condição de arcar com aquela condição do pacto. Ele não tem como cumprir, ele não tem como obedecer tal como Deus queria que assim fosse feito. Obediência perfeita e restrita, obediência pessoal. Ele não tem mais essa condição. Por quê? Porque ele agora se torna escravo do seu próprio pecado, da sua natureza. Ele está morto nos seus delitos e pecados, e por isso ele não tem condição mais de obter vida por meio desse pacto, pacto de obras. Aí nós vamos para a segunda lição, grande lição que a gente aprende aqui. Segundo, que o segundo pacto também é iniciativa de Deus. Se o primeiro foi, o segundo igualmente. É sempre o grande, é sempre o maior, é sempre aquele que tem poder e que quer revelar a sua graça e a sua bondade, que toma a iniciativa em firmar um pacto, em estabelecer essa relação com a sua criatura, nesse caso, o homem. E esse pacto, então, é chamado, geralmente, conforme nós vemos na confissão, de pacto de graça. Agora, veja só, uma coisa nova que nós temos nesse pacto e que não estava presente no primeiro pacto, né, pacto de obras e pacto de graça, é que no primeiro pacto, no pacto de obras, Adão não precisava do mediador. Essa relação com Deus era direta. Ele não tinha necessidade do mediador. Agora, no segundo pacto, no pacto de obras, aparece esse elemento novo, maravilhoso, que é o elemento que traz a ideia do mediador, que vai ser expandido no próximo capítulo de modo mais amplo e profundo, sobre essa verdade maravilhosa, que é esse segundo representante, que é o mediador, que é Jesus Cristo. Então, esse é um elemento novo nessa sessão, que se faz presente no pacto de graça. No pacto de obras ele não estava presente, mas aqui ele está presente. E é por que ele está presente? Por conta da incapacidade do homem de por si mesmo cumprir com as reivindicações do primeiro pacto. Então é necessário que agora esse pacto da graça tenha esta pessoa maravilhosa, que não é outro senão o próprio Filho de Deus, E nesse pacto, então, a vida é oferecida por meio de Jesus Cristo. Ele que é o mediador, e que é o representante dos eleitos de Deus, que é o representante da igreja, é nele, porque fora dele não tem vida, é nele que Deus oferece vida eterna. A maior necessidade do homem. O homem, tendo rompido com Deus, ele então experimenta morte. Morte tem a ver com separação, com ruptura com Deus, que vai culminar com a morte física. Ele então agora, em Cristo, coloca diante dos homens, novamente, algo extraordinário, que é a vida, mas que é a vida que é oferecida, que é encontrada, recebida em Cristo Jesus. E qual a diferença do pacto da graça para o pacto de obras? É que no primeiro a condição era a obediência. A obediência perfeita pessoal de Adão. No segundo pacto, como nós temos um mediador que nos representa, que é o próprio Filho de Deus, a condição agora é a fé. Olha só que elemento maravilhoso. Eu não estou querendo dizer que Adão não tinha que ter fé. Adão tinha fé, porque obedece quem tem fé, né? Obedece e leva a sério aquilo que Deus está dizendo que é para fazer de tal forma quem tem fé. Mas a condição para a vida naquele pacto era a obediência. A condição neste pacto para a vida é a fé. A fé em Cristo, por meio de quem recebemos vida. Agora veja só, um outro elemento que a gente encontra aqui novo, é que nesta sessão, o Espírito Santo é concedido àqueles que Deus exige ou que estabelece como condição a fé. Por que isso é tão importante? Veja só, que as três pessoas da Trindade estão envolvidas na salvação, nesta execução da aplicação do pacto. Digamos assim. Porque você tem o Pai que toma a iniciativa de fazer o pacto, você tem o Filho que é esse mediador, esse representante no pacto, e Deus que coloca como condição do pacto a fé. É preciso crer em Cristo para receber vida e se relacionar com Deus.
usufruir dessa relação estreita com o Senhor Deus, Deus dá o seu Espírito a todos aqueles que Ele vai outorgar vida. E é maravilhoso isso, porque se você olhar a sessão, ela vai dizer o seguinte: prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitá-los a crer. Se por um lado o pacto exige fé, esta fé não está presente no nosso coração. Ela é gerada no nosso coração, ela é doada pela ação do Espírito Santo de Deus, que vem, conforme o texto que nós lemos, que vem para habilitá-los. Pense comigo aqui na ideia do noivo e da noiva, que tem o pacto para ser firmado e que palavras serão verbalizadas. Claro que nessa esfera nossa, nós estamos falando de pessoas que são iguais, mas eu penso que isso nos ajuda a entender. Então está lá o noivo esperando a noiva. Só que nesse caso, pense comigo que, no nosso caso, nós somos a noiva escolhida, mas ela não tem condição inata, presente nela mesma, para que ela possa dizer sim ao noivo. Aí o que Deus faz? Deus manda o seu Espírito adiante, operar no coração, e uma vez operando no coração, ele gera a fé pela pregação do Evangelho e habilita a noiva a dizer sim ao noivo. Olha que coisa maravilhosa. Então, o pacto tem o mediador, o Filho de Deus, por meio de quem recebemos vida. A condição é a fé. Mas essa fé não nasce com a gente, nós não nascemos com essa fé. Ela não é hereditária, ela não é uma herança que herdamos dos nossos pais. Não, mas o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, louvado seja o Senhor, vem e nos habilita e gera a fé no nosso coração, dando condição, então, para que tenhamos condição de dizer sim, eu quero entrar nessa aliança com o Senhor, eu quero pertencer ao Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero, doravante, andar com o Senhor todos os dias da minha vida. É o Espírito quem habilita aqueles por quem Cristo morreu e os quais Cristo representa nessa relação pactual. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus exige fé. Mas o que Deus exige, Deus mesmo doa. Olha que coisa maravilhosa. Deus exige que você creia em Jesus, que você creia no que Jesus fez para estar inserido nessa relação pactual, nessa relação de pacto de graça. É de graça porque não fizemos nada, é de graça porque não temos mérito algum, mas o próprio Deus que exige fé de você, doa a fé, capacitando você a exercitá-la e a dizer, como a noiva diz para o noivo, sim, eu quero, eu prometo, eu andarei doravante com você todos os dias da minha vida. Então veja só, que até aqui nós já esgotamos. E aqui agora eu vou, de modo mais geral, para a quinta sessão e a sexta sessão. Quando eu cheguei nesta igreja, eu algumas vezes usando do púlpito o conceito antiga dispensação, nova dispensação, um irmão perguntou a outro irmão da igreja, e depois o irmão compartilhou comigo, porque às vezes a gente cita os conceitos partindo do pressuposto que todo mundo está familiarizado, e isso não é verdade. A gente está aprendendo, às vezes nesse tempo de quarentena, os irmãos que eu ouço, mensagens que são enviadas, e é tanta coisa que chega, coisa boa, coisa não tão boa, então às vezes a gente escuta um conceito, e então aquele pregador acaba destrinchando, esmiuçando, e você fala, é isso então, isso tem acontecido comigo até hoje. Mas nesse contexto que eu cheguei, eu sempre usava aqui e ali a antiga dispensação, nova dispensação, e um irmão perguntou a outro se eu era da corrente dispensacionalista, daquela ideia, tanto na escatologia quanto das 7 dispensações, de algumas correntes teológicas mais voltadas para a questão escatológica. E aí o irmão falou, não é isso não. Então, talvez hoje seja uma oportunidade para eu, de alguma forma, se não de modo amplo, trazer um pouquinho de esclarecimento. Por dispensação, antiga dispensação, nós estamos falando daqueles antigos modos como Deus administrava a aliança do pacto da graça no Antigo Testamento. A começar de Adão, quando ele disse para Adão que da mulher nasceria, disse ao primeiro casal que da mulher nasceria o descendente que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então Deus vem administrando
A isso nós chamamos de dispensação, ou dispensações, conforme aparece aqui no texto da confissão de fé. Então escute, então, vou ler a sessão e depois vou ler a outra. Eles disseram então assim, ó, este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Então, quando ele fala do tempo da lei, ele está compreendendo essa trajetória do Antigo Testamento. Não que não houvesse a graça lá, todo mundo foi salvo pela graça. Do começo ao fim é assim, não pense que a gente está fazendo aqui, estabelecendo uma dicotomia. Para fins didáticos, eles estão usando esses conceitos e vão nos ajudar grandemente. Então, veja só, este pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sobre a lei, ou sob a lei, debaixo da lei, foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascal, e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando, importante isso, prefigurando tudo, Cristo, que havia de vir por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Nessa dispensação, sob a lei, que eu estou intercalando aqui o conceito, administração e dispensação, né, modos como Deus administrava isso, chama-se o Velho Testamento. Então, se eu vier a usar, noutra ocasião, antiga dispensação, eu estou pensando naqueles antigos modos, naqueles vários modos, como Deus administrava o pacto da graça. Como é que Deus administrava? Promessas, profecias, circuncisão, aqueles ritos, tanto do ponto de vista dos tipos existentes no Antigo Testamento, como dos símbolos que depois, com a vinda de Cristo, são chamados de sombras. Isso não quer dizer que eles não tiveram um papel importante na edificação e no gerar fé nos eleitos de Deus na antiga dispensação, né, no tempo que se chama, no período que se chama então, que compõe toda a trajetória da redenção, Velho Testamento. Então, é importante que se diga isso. Deus então administrou este pacto, usando esses modos, cumprindo os seus propósitos na vida deles. Agora, veja só, a última sessão então ele falou sobre a lei, e agora ele fala sobre o Evangelho. Como esse pacto da graça é administrado na nova dispensação. Na nova dispensação. Diz assim então, sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, do batismo, da ceia, do Senhor. Por estas ordenanças, posto que poucas em número em relação àqueles muitos ritos que tinha no Antigo Testamento, por isso que eles disseram posto que poucas em número, e administrados como maior, ou com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual. Se por um lado os números são menores, se por um lado a simplicidade agora nessa nova dispensação, ou na dispensação do Evangelho, por outro lado, você vê a plenitude desse pacto agora de modo mais abundante, porque tudo se consuma em Cristo. Lembre-se que Cristo disse o seguinte, quem vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Essa plenificação de tudo aquilo, sob os antigos modos como era administrado o pacto da graça, agora eles encontram, tudo isso encontra o seu ponto alto em Cristo, o seu ápice, a sua plenitude em Cristo. E por conta disso, então, a eficácia espiritual em detrimento daqueles é maior. Deixa eu te dizer uma coisa, de modo que você é mais responsável do que os crentes da antiga dispensação. Às vezes a gente olha e fala assim, aqueles crentes que viram tudo aquilo, como que eles puderam agir deste modo, como que eles murmuraram, como eles fizeram aqui. Nós estamos em vantagem, porque nós já temos a revelação plena. Isso recai sobre nós, mais responsabilidade. Não pense você que você é menos responsável porque você não viu o mar vermelho abrir. Não, você é mais responsável porque, sabe por quê? Porque naquele tempo, a presença de Deus,
se dava por meio das teofanias. Por exemplo, só a título de exemplificação para você perceber que você está em maior vantagem. Nós estamos num grau muito mais elevado de vantagem do que aqueles irmãos. Veja só. Quando o Senhor está conduzindo o povo, diz a Bíblia que durante o dia eles tinham uma coluna de nuvem, ou eles tinham a nuvem, e à noite eles tinham a coluna de fogo, símbolos da presença de Deus. Aí você fala assim, mas que privilégio que eles tinham, que coisa extraordinária, o dia a nuvem estava lá para cobri-los, né? Durante a noite o fogo para protegê-los e etc e tal. Só que hoje, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mora em nós. Hoje não é a nuvem acima de nós, hoje não é a coluna de fogo do nosso lado, hoje é Deus dentro de nós. Preste atenção nisso, como você tem conduzido a sua vida. A sua vida é santuário do Espírito. A nossa vida é morada do Deus vivente. Então, nós estamos num patamar infinitamente superior, na plenitude do conhecimento dessas verdades. Embora as cerimônias agora são simples em relação àquelas, entretanto, a plenitude do pacto de graça é muito maior, porque consuma-se naquele para quem tudo aquilo apontava, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, veja só, a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios, é chamado Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça, eles disseram, diferentes em substância. Não, é de mesma natureza, é de mesma substância, mas um só e o mesmo sobre várias dispensações, sobre várias administrações. No Antigo Testamento são administrados de um modo, aquelas coisas que eu já disse, promessas, profecias, os rituais, a cerimônia do templo, tudo aquilo. Era o modo como Deus administrava o seu pacto de graça. Por exemplo, depois de Adão, esse pacto é instituído depois da entrada do pecado no mundo, o pacto de graça. Então, Deus institui o sacrifício. Quando você chega em Abraão, por exemplo, é um modo da administração da antiga dispensação, é que você tem o elemento promessa em Abraão, em que as coisas vão se ampliando. Quando você chega em Moisés, por exemplo, você tem uma ampliação dos ritos. Tudo isso é o modo de Deus administrar o mesmo pacto. Quando você chega em Davi, o elemento novo em Davi é o elemento do trono de Davi, o trono eterno, o reino que não tem fim, do herdeiro de Davi que vai governar. Essas são administrações, dispensações do mesmo pacto, mas com elementos que vão se ampliando. Quando chega em Cristo, ele se cumpre, todos eles, e aí você tem a simplicidade das coisas. A pregação, os sacramentos. Veja só nós presbiterianos, né? A quantidade de água que a gente usa para batizar alguém. Né? Então, só que esses elementos, embora simples, eles são eficazes, não por conta do ministrante, não por conta do ministro do Evangelho, mas por conta da pessoa em que eles representam, a natureza em que eles representam e a atuação do Espírito na nova dispensação. Eu espero com isso ter dado conta dessas coisas que eu havia comentado. E aí eu concluo destacando duas coisas, voltando a tudo isso que nós vimos, né, dentro desse aspecto do pacto de Deus, o pacto de Deus com o homem, pacto de obras, pacto de graça, né, trabalhando as condições distintas no pacto de obras e no pacto de graça. E eu concluo então dizendo o seguinte: em primeiro lugar, o pacto é uma iniciativa divina. Sempre foi assim. Você precisa entender isso. Que isso traz uma implicação do ponto de vista soteriológico, isto é, do ponto de vista da salvação. É Deus que toma a iniciativa em salvar alguém. E eu penso que o pacto é uma excelente ilustração disso, que é Deus que assume a dianteira para chamar alguém, para estabelecer com alguém uma relação em que ele mesmo deseja. Logo, antes da queda, Deus fez esse pacto, que nós chamamos pacto de obras. Qual era o representante de toda a raça humana? Adão. Adão era o representante. Porém, Adão caiu e com a sua queda, todos nós ficamos debaixo da maldição do pacto e incapazes de obter vida no pacto de obras, porque estamos impossibilitados de obedecer perfeitamente àquilo que o pacto exigia. Deixa eu te dizer uma coisa, e pode parecer estranho, você pode pensar que é uma heresia. Existem dois modos, duas maneiras de ser salvo.
Duas maneiras de ser salvo. Você pode ser salvo se você obedecer plenamente o pacto, sendo a obediência perfeita. Lembra-se que alguém perguntou ao Senhor Jesus: mestre, como eu posso ser salvo? O que farei para herdar a vida eterna? Você quer saber como você tem que fazer? O que você tem que fazer? Observe os mandamentos, guarde os mandamentos, todos eles, e então você vai ser salvo. Agora, se você chega à conclusão, e aí a gente faz a transição para a segunda aplicação. Agora, se você chega à condição seguinte, como os mineiros costumam dizer: eu não dou conta, não. Eu não dou conta de um negócio desse, não, ué. Não tem como obedecer todos os mandamentos na íntegra. Tem a ver com o pacto de obra. Aí eu quero te dizer o seguinte, que aí ao mediador do pacto de graça obedeceu, ele se submeteu à maldição do pacto de obras. Ele obedeceu plenamente, ele diz: eu não vim revogar a lei, nem os profetas, eu vim cumprir a lei, porque cumprindo a lei, ele é o meu salvador, ele é o meu fiador, é o meu representante legal no pacto de graça, e portanto eu não sou salvo por obedecer perfeitamente a lei de Deus. Eu sou salvo pela fé porque alguém obedeceu perfeitamente a lei de Deus, o segundo Adão, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E então ele mesmo habilitou você por meio do seu Espírito para que você pudesse dizer sim, para que você pudesse crer e descansar nas suas divinas e gloriosas promessas. O nosso bondoso Deus tomou iniciativa, depois da tragédia do pecado, da entrada no pecado no mundo, em firmar com aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, pelos quais o seu Filho morreu, em firmar um pacto de graça. A você deve evidenciar a fé. E a sua obediência em decorrência da fé não é para que você seja salvo. Você é salvo por conta do que Cristo fez por você. A sua obediência e as coisas que você faz são resultados de uma fé que foi gerada no seu coração. E isso revela, portanto, a autenticidade dessa fé presente no seu coração. A você, graça e paz abundantemente sobre a sua vida. Deus abençoe o seu coração. Eu quero orar com você e orar com a sua família. Senhor Deus, Deus bendito, Deus eterno, nossa gratidão por esse tempo de exposição, por esse tempo de estudo, por esse tempo em que o Senhor Deus tem sido servido em alimentar nossa alma, em instruir o nosso coração, em trazer esclarecimento para a nossa mente, a fim de que a nossa vida seja cada vez mais útil nas Tuas mãos e que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida pelo conhecimento da Tua palavra. Senhor Deus, nós oramos pela Igreja Presbiteriana do Guará 2, nós oramos pelas famílias, nós oramos pelos pais, pelas mães, pelas nossas crianças, nós oramos por esse tempo que tem demandado de nós o rever da nossa agenda, a desconstrução de muitos dos nossos compromissos e que tem demandado de nós, ó Deus, paciência. Ó Deus, forja em nós uma paciência robusta, uma paciência que revele, portanto, ó Pai, essas virtudes que são geradas pelo Evangelho do Senhor na nossa vida. Fortaleça o Teu povo, Senhor, fortaleça as famílias, fortaleça, ó Pai, cada membro dessa igreja, a liderança da mesma. E Deus, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do nosso país, com a semelhança de tantos outros países do mundo que enfrenta essa situação relacionada à questão da saúde, que amedronta as pessoas, mas também, além disso, Pai, nós temos crise econômica que se instala, que vai se tornando aguda, e nós temos, ó Deus, também crise na política, relacionada às nossas lideranças civis. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia das nossas autoridades. Dê a elas, ó Pai, bom senso, prudência. Dê a elas temor, Senhor, para que elas não atuem movidas pelo egoísmo, movidas por questões pessoais, que seja um momento em que o Senhor opere nos corações dos homens, porque como ribeiros de água, Senhor, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Tu inclinas conforme o Teu querer, Senhor. Então nós cremos que nada escapa o Teu controle. Tenha misericórdia, abençoe-nos, visita-nos, em nome de Jesus. Amém. A você, um excelente restante de semana. Deus abençoe. E querendo você passar aqui para pegar os cada dias, por favor, passe e aqui estaremos para lhe servir. Deus te abençoe em nome de Jesus.